E aí, galera, beleza? Vamos fazer aí o estudo hoje de genética, né? É um nome que vocês com certeza já devem ter escutado falar, porém talvez não conheçam muito o significado. Então hoje a gente vai estar vendo, né, esse capítulo, essa matéria, e vamos estar desvendando possíveis dúvidas, né, ou faltas de conhecimento que vocês possam ter acerca desse assunto, tá legal? Vamos começar a nossa aula de hoje, genética. Logo de início eu trouxe aí a definição, né, sobre genética, área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica, ou seja, estuda as formas de transmissão. Olha, eu coloquei aí, né, em forma garrafal para chamar a atenção, tá? Transmissão das informações genéticas nos indivíduos e populações. É verdade, tá, que nosso objeto de estudo é a respeito dos seres humanos, mas a gente não pode deixar, tá, de englobar esse assunto para todos os seres vivos, tá? O que isso quer dizer? Que isso que a gente vai ver aqui hoje pertence a todo e qualquer indivíduo vivo, seja ele vegetal ou de qualquer filo, né, ou reino. Tá? Então, isso aqui é algo característico, desde aqueles indivíduos que fazem reprodução assexuada, sem a troca de gametas, tá? Também temos que falar a respeito dessa genética, eles também possuem essa classificação de genética, e, né, do nosso caso, né, que são os seres mais evoluídos, tá? Então, a genética está presente em tudo. A genética, na verdade, está presente em qualquer organismo celular. Então, tem célula? Tem. Ele tem a genética. Até inclusive o vírus, né? O vírus que não tem célula, tá? Ele possui também o seu código genético, tá bom? Então vamos ver aí como é que funciona. Então a genética, né, ela deriva desse nome, genes. E o que são os genes? São fragmentos de DNA ou RNA encontrados no núcleo de toda a célula. Ou, no caso dos vírus, né, que são acelulares, também encontramos esses códigos genéticos, tá? E aí a gente tem, né, uma abreviatura ali, né, uma abreviação DNA e RNA. Então a gente tem como abreviação de DNA, que significa ácido desoxinucleico, ou RNA, ácido ribonucleico, tá? E aí mais para frente a gente vai entender a diferença, né, de um e do outro. Então, como está dizendo aí, toda célula possui esse fragmento, né, esse código genético, esse DNA ou esse RNA. E quem ele é? Bom, ele é esse desenho aí, que com certeza vocês já devem ter visto, tá? Então aqui eu trouxe, para o melhor entendimento, uma célula, né, dando destaque ao seu núcleo. E aonde é que está esse DNA, esse código genético, né, esse cromossomo? Olha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, cromossomo, onde é que ele se encontra? No núcleo de toda a célula, desde que seja uma célula o quê? Eucariótica, tá? Uma célula que possui um núcleo definido. Então, a gente sabe que existem organismos que não possuem célula definida, né? Como é o caso das bactérias, também possuem, tá, cromossomos, e esses cromossomos estão espalhados pelo seu citoplasma. Porém, tá, também possui cromossomos. Então, isso aqui, ó, isso aqui que a gente chama de cromossomo. E aí é como se fosse um bastão, como nós estamos vendo aqui, né, com uma fita enrolada, encapsulada. E quando nós desenrolamos essa fita, né, desse cromossomo, a gente vê aqui, ó, os alelos de genes, tá? São informações, todas essas informações estão aqui agrupadas no que nós conhecemos como cromossomo, tá bom? Vamos lá. Essas células, né, esses cromossomos, eles podem ser haploides ou diploides. Então tá aqui, ó. As células haploides possuem apenas um conjunto de cromossomos, como as células sexuais. Então os gametas, né, o espermatozoide e os óvulos são gametas, são células sexuais. Esses só possuem apenas um conjunto de células, que são os haploides, tá? Então a gente vai ver que eles só possuem um conjunto de cromossomo, tá? As células diploides, que a gente chama de 2Ns, são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos. Tá? Então aqui tem a representação gráfica em desenho para que a gente possa entender isso daí. Tá? Então aqui a gente tem o que? Ó, cromossomos em pares. Ó. Aqui eu tenho um par, aqui eu tenho outro par, aqui outro par, par. Então a gente tem aqui, ó, os cromossomos em pares. Isso significa que eles são diploides, dois, né? Diploides. Já aqui não. A gente não possui esses cromossomos em pares. A gente possui esses cromossomos isolados.
Então, eles são haploides. Então, a gente já sabe, né? Diploides, cromossomos impares, haploides, cromossomos únicos, sozinhos. Aí a gente vem, né? Sequências da molécula de DNA em forma de espiral que apresentam genes e nucleotídeos. Quem são? Os cromossomos, tá? Então, como eu disse lá, né, na nosso primeiro slide, a nossa primeira imagem, né, que esse DNA ele está ali, né, incrustado num cromossomo, né? E o que é esse cromossomo? É um enrolado de fitas, podemos dizer assim, com uma cadeia genética, tá? Esses genes estão ali, né, ligados a uma sequência, e essa sequência não é variável, tá? Ela respeita uma determinada ordem e eles estão ali, incrustados ali, tá? Então, a gente tem aqui, ó, mais uma vez, o cromossomo, né? E aqui a gente desdobrando ele cria, né, essa dupla fita, que a gente chama de dupla fita. E aqui está, tá, uma boa imagem para explicar a diferença de DNA e RNA. Tá? O DNA ele é composto disso aqui, ó, de uma dupla fita. Então, a gente tem o DNA, esse D pode se assimilar a dupla, tá? Para ficar melhor o entendimento, né, de dupla fita. Já o RNA não, o RNA só possui uma única fita, então o RNA só teria um lado, né, dessa escada, podemos dizer assim. O RNA possui apenas um lado dessa escada, contendo assim menos informações, tá, a respeito do indivíduo. Então, se a gente falar de um indivíduo que o código genético dele é feito de RNA, isso significa que as informações com relação àquele indivíduo são em menor quantidade, tá? Possui com certeza menos caracteres, né? Menos características, tá bom? Então, um indivíduo evoluído, ele naturalmente vai ter um código genético composto de quê? De DNA, que é a cadeia dupla de fita, e aí mais informações estarão inseridas nesse código aí de informações, tá? Vamos lá. Aí a gente tem, né, a separação de homozigotos e heterozigotos, respeitando a nomenclatura, né, homo iguais, hétero diferentes. Então são aqui, ó, os seres homozigotos são aqueles que apresentam pares de genes alelos idênticos, que a gente vai sempre fazer assim, ó, azão, azão ou azinho, azinho. Pode ser Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, Wzão, Wzão, Wzinho, Wzinho. Então, é sempre assim, tá? A gente percebe que há uma continuação, né? Uma repetição dessa letra, tá legal? Ou seja, possui genes alelos idênticos, enquanto os heterozigotos caracterizam os indivíduos que possuem dois genes alelos distintos, azão e azinho, tá? Então, mais uma vez, a gente traz uma imagem que fica fácil aqui a gente entender. Então, aqui a gente tem, né, o par de alelos, tá? E esse alelo aqui é azão e esse aqui também é azão, fazendo com que ele seja homozigoto. Já aqui a gente tem, né, um azão, um alelo azão e um outro alelo azinho, fazendo com que ele seja heterozigoto. Então, azão não é idêntico a azinho. Já aqui a gente tem uma outra possibilidade, azinho e azinho. Opa, azinho é igual a azinho, então ele é homozigoto, tá? Porém, eu trouxe uma outra informação, tá, que é muito importante para esse estudo nosso de hoje. É quando a gente diz dominante e recessivo, tá? O que seria o dominante e o recessivo? Dominante é uma característica que é mais comum, né? Daí o nome dominante. E geralmente, por ser mais comum, tá, ela é uma característica evolutiva, aquilo que vai nos possibilitar a nos adaptar melhor ao ambiente onde nós vivemos. Tá? Então, quando a gente tem essa característica dentro do nosso código genético, tá? Então a gente tem uma característica dominante, uma característica favorável para a nossa permanência no local onde nós vivemos. Tá? E isso pode ser diferente. Às vezes, o que é dominante numa área, num determinado local do nosso planeta, num país, podemos assim dizer, não é uma característica dominante em outro país, tá? Em outro país, em outra área do nosso planeta. Então, o que a gente diz de dominante é para o local, tá? Uma característica específica para o local, ambiente onde o indivíduo viva. Tá legal? Então, a gente tem aqui, ó, a representação da letra maiúscula como sendo dominante. Então, aqui a gente tem azão, azão, homozigoto, dominante. Aqui a gente tem azão, azinho, heterozigoto, dominante. Toda vez que houver, né, o maiúsculo
com o minúsculo ainda assim vai ser o dominante. E a gente tem aqui, ó, azinho é homozigoto recessivo, então quer dizer, é uma característica recessiva. Aí a gente vem aqui agora conhecer, né, como ocorre essa definição do sexo nos indivíduos. Então tá aqui, ó, os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo dos indivíduos. Então existem cromossomos específicos que vão determinar o sexo de cada indivíduo, ainda na barriga de sua mãe, né, quando chega lá o encontro do espermatozoide com o óvulo. As mulheres possuem 2 cromossomos X, ou seja, né, a mulher só vai doar um desses cromossomos. Lembrando, né, as células reprodutivas são haploides, então ela só possui um alelo, né, um gene, podemos dizer assim, um alelo, né, um gene. Então, ao invés de ela doar os 2X que ela tem, ela só vai doar um X. Tá bom? Enquanto os homens possuem o cromossomo X e Y. O homem é diferente um pouquinho, né? Ao invés de ele ter 2X, como as mulheres, ele possui um X e o outro Y. Porém, também só vai doar ou X ou Y. E aí a gente vê, né? Desse modo, é o gameta masculino que determina o sexo dos filhos. Vamos entender isso aí na imagem. Aqui na imagem fica mais claro, né? A gente tem aqui, ó, o desenho do homem, tá? Onde ele possui 44 cromossomos, mais um par, né, sendo XY. Então, quando ele fizer, né, a doação do seu código genético, quando ele doar o seu código genético, como que ele vai doar o seu código genético? Lá no espermatozoide. O espermatozoide vai carregar o quê? 22 cromossomos mais X, ou 22 cromossomos, são os mesmos? Não necessariamente, mais Y, tá? Então, esses cromossomos aqui dificilmente serão idênticos toda vez que esse espermatozoide for liberado, né? Não existe espermatozoide idêntico. Cada espermatozoide traz com ele uma característica, tá legal? Na divisão, lá quando houve no seu cromossomo. E a mesma coisa ocorre aqui com as mulheres, tá? A diferença é que a mulher vai ceder 22 cromossomos mais X, porque ela só tem X. E aí a gente vai ver como funciona essa determinação, né? Vamos supor, tá? O homem doou esse X aqui, ó, 22 cromossomos mais X. A mulher doou 22 cromossomos mais X. Então, X e X, que representa mulher. Vamos supor que aqui ele doou o Y, né? 22 cromossomos mais Y. E a mulher que só pode doar o X, 22 cromossomos mais X. Então, fez XY. XY representando o homem. Beleza? Vamos lá. Aí a gente vem aqui falando de um assunto muito importante também, que não tem como a gente não falar, tá? Que é a respeito das doenças genéticas, que muito se fala a respeito delas, né? Então tá aí, ó. Envolve alterações do material genético, ou seja, né, do DNA. Algumas delas podem possuir o caráter hereditário, né, sendo repassadas de pais para filhos. Mas nem toda doença genética é hereditária. O que ele quer dizer? Algumas doenças são de fundo genético, mas nem toda doença de fundo genético foi passada, tá, de pai para filho. Tá legal? Aí a gente tem, o câncer é causado por alterações no material genético, mas não é transmitido aos descendentes. Então a gente vê o quê? Que possuem, né, existem doenças que realmente são de fundo, né, são de necessitária, que tenha havido de código genético, mas nem todas elas. Por que eu digo isso? Vamos explicar. Pode ser que determinado indivíduo nasça com uma capacidade de desenvolver aquele câncer, mas isso não necessariamente quer dizer que ele vá desenvolver. Ele pode ter característica, tá? Aquilo que a gente chama de genótipo, ou seja, o genótipo é algo que está guardado no seu gene. Olha o nome, genótipo, está guardado no seu gene, porém não quer dizer que ele vá desenvolver, tá? Ele tem condições de desenvolver aquilo. Tá legal? E ao decorrer da vida dele, dependendo do ambiente onde ele viva, tá, ele pode ou não desenvolver essa característica dessa doença. Então, é o que a gente diz, que aquela pessoa tem predisposição a desenvolver tal doença, mas não quer dizer que ela vá desenvolver. Tá legal? Então, vamos ver aí, tem uma representação que deixa isso bem claro. Tá aqui, ó. Apareceu o mouse, ponto.
pai não afetado, né? Ele tem essa característica aqui, de X, e aqui o Y, tá? E aqui mãe portadora de uma doença qualquer, tá? Aqui ele colocou hemofilia. Então a mãe é portadora, né, nesse segundo alelo aqui de cromossomo. Então tem a divisão, né? Se ele doou esse X e a mãe doou o X, nós temos uma filha não afetada. Ele doou esse X e ela doou esse X, nós temos uma filha portadora da doença, tá bom? Agora, se ela doou esse primeiro X aqui, que não tem identificação, tá? E ele doou, né, o Y, nós temos um rapaz também não afetado. Agora, se houve a doação do X, que possui informação, e do Y, que não há informação, nós temos um filho afetado. Então, a gente repara aqui o que? O problema estaria nesse alelo aqui, tá? Nesse alelo, no caso aqui, né, dessa representação da mãe. E aí se identifica a probabilidade de passagem da doença. Tá legal? Bom, pessoal, é importante que a gente entenda também a diferença de genótipo e fenótipo. Como eu disse, tá? Genótipo é uma característica que está aqui, ó, no código genético. E o fenótipo é aquela característica que a gente vê, tá? É aquela condição que você consegue perceber, como a cor dos olhos, tá? A cor da pele. Para que o fenótipo ocorra, necessariamente a pessoa tem que ter o genótipo característico. Exemplo, duas crianças nasceram, tá? Idênticas, com genótipo que propicia a uma cor mais morena. Uma foi morar num lugar onde não tem muito sol e uma outra foi morar num lugar com bastante sol. Lembre-se, as duas possuem o genótipo da melanina, por exemplo, tá? Que dá essa característica de cor. A criança que foi morar num ambiente onde não possui uma grande incidência de cor, não terá como desenvolver essa característica de pele morena, porque ela não está, né, adaptada ao ambiente que favoreça isso. Já a outra criança que foi morar num ambiente com muito sol, que tem a condição da melanina, vai se apresentar mais morena. Então a gente percebe que o fenótipo, para que ele ocorra, é necessário que o genótipo, gene, esteja lá dentro dele, tá? Possibilitando essa característica, tá legal? Bom, a gente termina a nossa matéria aqui. Ela parece, né, ser muito difícil, mas a gente percebe que não é. E agora, para fixar o conteúdo de vocês, eu preciso que vocês resolvam as atividades propostas no capítulo do livro. E numa próxima aula, a gente vai estar tirando as dúvidas ou, quem sabe, algum tipo de curiosidade. Tá legal, pessoal? Forte abraço, estudem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.